Fala galera, o tema hoje é Estevão apedreja Saulo. A gente vai começar lendo aqui no livro de Atos 6 e aí eu explico. Atos 6, capítulo 8. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros do chamado Sinagoga dos Libertos dos Judeus, de Cirene e de Alexandria, bem como da província da Cilícia e da Ásia. Estes homens começaram a discutir com Estevão, mas não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizer: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prenderam Estevão ao sinédrio. Ali apresentava falso testemunha que dizia: este homem não para de falar contra este lugar e contra a lei, pois ouvimos dizer que Jesus, o Nazareno, destruiria este lugar e mudaria o costume que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todo que estava sentado no sinédrio, viram o seu rosto, parecia como de anjo. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão se seria verdadeira essas acusações. E aí Estevão começa a falar no caso sobre o Abraão e no momento da promessa até chegar a Jesus. Mas a gente ainda não vai falar disso não. Vamos ver o que está no livro de João 8. Jesus, porém, foi para o Monte da Oliveira. Amanheceu, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reunia ao seu redor. E ele assentou para ensinar. Os mestres da lei e fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram ficar em pé diante de todo, e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Ele estava usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de ter uma base para acusar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo, ou seja, Jesus não caiu na conversa dele. E Jesus, entendendo que na verdade ele estava utilizando algo que estava escrito, mas que Deus nunca mandou. Nos textos eu sempre tenho falado sobre a questão da palavra de Deus, que ela representa a pedra quando ela é dada, por exemplo, para a falsa igreja. Se você envia a palavra verdadeira contra a falsa igreja, ela é pedra. E se você envia a mesma palavra para a igreja santa, ela já é pão, ela alimenta o espírito. Então, nesse caso, o que acontece? Quando essa mulher é trazida aqui, Jesus ele não vai apedrejar, porque Deus nunca mandou apedrejar ninguém fisicamente. Inclusive é isso que vai acontecer no final com Estevão. Agora a gente vai voltar lá para você entender. E a gente vai passar para o... Eu vou ler aqui a partir do 7:46. Quem entrou graça diante de Deus e pediu que lhe permitisse providência, uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que construiu-lhe a casa. Todavia, ele está dizendo, Davi pediu para construir a casa de Deus, e Deus falou: não, você tem mão suja de sangue, você não pode me construir uma casa. Aí a Bíblia fala: todavia, quem construiu foi seu filho Salomão, mas a promessa nunca teve com Salomão. E aqui ele está dizendo: todavia o Altíssimo não habita em casa feita por mão de homem, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é a estrada dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado, de coração, de ouvido, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resiste ao Espírito Santo. Qual dos profetas e seus antepassados não perseguiram e eles mataram quem predizia a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos? Vocês são rebeldes à lei, por intermédio do anjo não lhe obedeceram. E aqui ele está falando sobre tudo isso, e quem está falando é Estevão. Estevão está trazendo a verdade. Isso, a verdade, como eu disse, é pedra. E ali tem um homem chamado Saulo.
um homem que era perseguidor da igreja e que de repente está ouvindo toda essa verdade. Vou continuar lendo aqui. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E eles taparam o ouvido e, dando forte grito, lançaram-se todos junto contra ele. Arrancaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejar. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejava Estevão, este orava: Senhor, recebe meu espírito. Então caiu de joelho e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Ou seja, na oração dele: Senhor, não considere esse pecado, ou não, que esses pecados não venham sobre eles. Eles não sabem o que faz. A mesma oração que Jesus havia feito. O que acontece? Só que a Bíblia ela fala que Paulo, ele era um fariseu, mas ele era um fariseu zeloso, ou seja, ele errava, mas ele não errava porque ele era hipócrita. Ele errava porque ele não sabia, ele achava que estava fazendo a verdade. E aí a Bíblia ela fala que Saulo, por sua vez, devasta a igreja, indo em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Só que quando eu disse, no começo eu falei que era Estevão apedrejando Paulo, ou Saulo no caso. O que isso significa? Significa que essas palavras que foram ditas, ela com certeza ela impacta esse homem chamado Saulo, que ele vai sair dali e a vida dele vai ser mudada a partir dali. A Bíblia ela fala que, no caso, quando alguém é apedrejado fisicamente, a pessoa morre na hora. Só que pedra espiritual não funciona assim. Você libera a palavra, que é semente, e essa semente ela vai crescer, só que ela vai ser gerada talvez semana, meses e tal, a gente não sabe o tempo. O que acontece? A palavra entra e a pessoa começa agora a raciocinar sobre aquilo que ele ouviu. Agora para pensar. Paulo é um cara extremamente inteligente. Vê agora Estevão, alguém que vai trazer toda uma narrativa a partir de Abraão até os dias atuais, e fala de Jesus, e ele falando sobre a questão de que Deus ele não habita em templo feito por mão humana. O cara começa a pensar, diz: pô, a palavra que aquele rapaz falou, será que faz sentido? E outra situação, os caras me ensinaram que é o seguinte, que eu deveria amar os meus amigos, mas odiar os meus inimigos. E de repente estamos apedrejando ele, e esse cara está liberando perdão para a gente. Isso chega a impactar. E aí Paulo sai dali, segundo a Bíblia, e depois, no decorrer do tempo, a Bíblia ela fala que Saulo ele fica cego. Para algumas pessoas acham que o cego aí é ficar cego fisicamente. Não é ficar cego fisicamente, é perder a direção. Saulo tinha aprendido, como ele mesmo diz, ele foi instruído aos pés de Gamaliel. E quando ele sai, que de repente todas essas palavras, essas coisas, elas começam a fazer efeito na mente dele, ele começa a duvidar de muita coisa. Ele diz: poxa, me ensinaram assim, dessa forma, mas eu acredito que aquilo que ele falou faz sentido. E aí a Bíblia ela fala que ele agora perde a direção. Ele já não consegue fazer as coisas que estava fazendo, e a Bíblia ela fala que Deus vai levantar um homem chamado Ananias, que é citado na Bíblia apenas uma vez, e que vai ao encontro dele, que vai lhe abrir os olhos. Abrir o olho aí, na verdade, alguém que senta com você e que começa a explicar tudo. E aí, com certeza, esse homem deve ter explicado muita coisa que Estevão falou lá e Paulo não entendeu. Aí chega para esse homem chamado Ananias, ele vai dizer: não, Paulo, isso significa isso, isso, era dessa forma. Quem era esse Nazareno e tal? Com certeza, ele parou para explicar, e aí Paulo sai dali agora, segundo a Bíblia, ele vai passar mais 2 anos estudando antes de se tornar o apóstolo dos gentios. Ou seja, o que acontece? Estevão apedreja Paulo, mas apedreja da forma que tem que ser. Você só vai vencer o mal com o bem, ou seja, a palavra de Deus, como diz a própria Bíblia, no livro de Daniel 2:34, onde a Bíblia fala que é uma pedra que é lançada sem mão e que ela destruiria os pés da estátua. Outra coisa, a própria Bíblia também fala que Jesus, ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Tanto é que está escrito aí, que é Paulo falando, o Estevão, que Deus ele não habita em templo feito por mão de homem. Valeu, forte abraço, até a próxima. Fica com Deus.